é que se você já recebeu no seu consultório pessoas que às vezes procuram ajuda para se curar de uma coisa que se a gente não passou, vai passar em algum momento, chamada luto. Porque o que acontece? Eu já vi algumas pessoas, né, que tem uma dificuldade maior em fazer a vida continuar quando se tem uma perda significativa de algum ente querido, né? As pessoas elas têm uma dificuldade maior em retomar o ponto de partida a partir do momento que perdem uma pessoa. Se você é muito comum no seu consultório ter esse tipo de pessoa te procurando como é que você aborda? Cada caso é um caso, é óbvio, né? Mas como é que é o primeiro passo que se dá nesse tipo de coisa? É uma pergunta muito interessante que você fez, porque eu acabei de montar uma aula sobre isso. Né? Porque eu tô dando, querendo tô dando, mas é o que você falou mesmo, né? Você vai passar por isso. Todos nós vamos passar por isso. Na verdade, nós já passamos por isso. Embora o luto não seja só a perca de uma pessoa que faleceu. Existem vários tipos de luto. É a perca de um ideal, é a perca de um ídolo, é a perca de um caminho que você escolheu trilhar, mas ele deu errado. Você tem que enterrar esse sonho que você tinha para tentar reconstruir um outro depois, entende? Então, quando a gente fala nisso, tem um texto muito legal que chama Luto e Melancolia, do Freud. Ele escreveu em 1915, publicou em 1917. Aliás, abraço para os meus alunos que apresentaram um trabalho de luto e melancolia ontem. Ontem eu estava na escola, no Núcleo de Estudos da Mente. Só trabalho top da galera lá. Só coisa boa. E falaram muito de luto e melancolia. Então, você pega um livrinho do luto e melancolia, menor do que esse daqui que eu trouxe. Você vai ler. E o Freud, já naquela época, vai comentar sobre exatamente isso que você falou. Por que algumas pessoas perdem, aí fica mal, fica na pior, não tem como, mas depois consegue se reerguer, e algumas pessoas parece que entra numa coisa mais assim, rançosa, numa coisa, aquela pessoa que fica amargurada, sabe? Que às vezes a gente vê e ela amargurou a vida, né? Ela ficou mal mesmo, ela não conseguiu lidar com aquilo. Nesse texto, o Freud vai falar, né, do luto, que é um processo natural de perca de objetos importantes. Então, por exemplo, quando a gente vira adolescente, a gente faz um luto, né? Da nossa criança. Acabou essa vida de criança. Acabou ir no parquinho na hora do intervalo. Acabou você dormir no sofá, acordar na cama, né? Agora você já tá com 1,80 de altura, né? Pô, molecada de 12 anos tá com 1,80 já. Então você faz esse luto, né? Mas pode ser também numa pessoa que faleceu? Lógico. Sim. Uma grande maioria das vezes é uma, né? Principalmente quando é um falecimento não esperado, né? Um acidente, uma doença. Nessa linha que você falou também, até às vezes a pessoa, eu vou considerar também, a pessoa que às vezes trabalha num lugar muitos anos e ela ama trabalhar naquele lugar e um belo dia ela é desligada daquele lugar. Algumas pessoas não aceitam isso, esse né? exemplo que você deu Tem pessoas que entram no parafuso, porque ela não sabe viver sem aquele emprego. Né? Sim. É uma coisa assim que a pessoa se funde com a função dela, né? Então, quando se tira essa função, a pessoa sente um vazio. Ela sente que esse objeto de prazer, né? de identidade, objeto narcísico de identidade, né? Ele foi desligado dela. Né? E todo o investimento que ela teve naquilo, de repente, ruiu. Então, é exatamente a mesma sensação. Isso é o luto. Né? A melancolia é justamente quando você não consegue processar bem esse luto e você começa a entrar em um estado onde você se culpa pela morte que aconteceu ou pelo que você não fez quando a pessoa estava em vida. Sim. Aí você começa com autoacusações, você começa a destilar ódio para si mesmo. E aqui que a psicanálise vai dizer um pulo do gato, né? Lógico, cada caso é um caso. Que, na verdade, a gente tem uma ambivalência por alguns objetos
objetos que eu digo, pessoas, situações, né? Que a gente vive, a gente tem uma ligação muito forte, a gente tem uma ambivalência. Então, por exemplo, eu amo o meu pai, né? Só que eu também o odeio quando ele me decepciona. O meu pai, a minha mãe, a minha namorada, o emprego, qualquer tipo de abstração. Então, na psicanálise a gente vai dizer que o amor e o ódio são faces da mesma moeda. Sim. O ódio te conecta com o objeto também. Então, quando há um desligamento desse objeto, a reação mais instintual nossa, mais pulsional, é de ficar bravo por causa disso. Ficar realmente puto por perder esse objeto, né? Então, muitas vezes a gente vê o sujeito bravo com o pai que faleceu porque o pai deixou ele. Então, mas racionalmente ele sabe que o pai sofreu um acidente, não foi culpa do pai dele. Mas emocionalmente ele se sente abandonado. Só que, para não macular a imagem do pai dele, ao invés de destilar a raiva contra o pai dele, ele joga para quem? Ele mesmo. Ele faz uma manobra de jogar para ele mesmo. É como se ele pegasse assim características do pai que faleceu, pegasse para levar com ele e se criticasse por estar levando isso. Mas eu critico a mim, não ao meu pai que faleceu, que aí fica muito feio, né? Moralmente fica muito feio. Mas na realidade é o quê? Você realmente está bravo, está triste, está com raiva por conta dessa separação, por conta desse objeto que você perdeu. E que não era um objeto perfeito, né? Não era um objeto que só te trazia prazer. Às vezes é um objeto que te trazia problemas, mas você estava ligado amorosamente com ele da mesma forma. Deu para sacar um pouco? Sim, eu acho que às vezes eu sou meio abstrato, né? Não. Mas muito isso claro. acontece. Não, bacana aí. Parabéns. É um ponto interessantíssimo que a gente às vezes precisa falar mais, né? Porque... Sim. Por isso que eu falei para você. Todo mundo já passou, né? Isso, pelo luto. Porque a gente convive com vitórias e perdas constantemente, né? E as pessoas elas têm que tentar da melhor maneira possível, quando perder algo ou aquilo lá não fazer mais parte da sua vida, tentar seguir em frente da melhor maneira possível, o que nem todos conseguem, né? É por isso que tem profissionais como ele, claro, para ajudar vocês. E cada um com o seu tempo, né? Isso. Tem gente que vai no mesmo dia já, poxa, já consegui elaborar isso. Tem pessoas que vai demorar um pouco mais. Exato. Isso não é patológico para a psicanálise. Patológico é quando a pessoa realmente não consegue viver por causa daquilo. E aí ela procura ajuda. Mas essa questão que a gente tem, você falou que nós temos muitas percas, vitórias e percas, né? Se a gente for parar para pensar, a gente sempre tem algumas derrotas mesmo. Sempre. Cada dia que passa você fica mais velho, seu cotovelo não funciona tão bem, seu ombro não funciona tão bem, é o cabelo branco, é a visão que você precisa do óculos, é o remédio que agora, né, você teve ali um problema na tireoide, precisa do remédio, então você está sempre perdendo. Tem um livro, inclusive, eu acho que ele não tem em português, infelizmente, mas é um livro muito bom, Art of Losing, a arte de perder. Então olha como é uma coisa que a psicanálise trata, que é diferente do que a gente vê no discurso por aí. O discurso que a gente vê por aí é: aproveita a vida, você é incrível, sim, você vai vencer sempre. É sempre motivacional, né? Se você tá mal, tem alguém pior. Poxa, mas eu tô mal também, cara. Me deixa ficar um pouco mal, pelo menos um dia. Entendeu? Não é... Tem gente que é assim, né? Você tá lá acabado, aí a pessoa mas tem alguém na guerra. Sim. Eu também tô mal também, né, cara? Lógico que é bem isso mesmo. É numa tentativa de te ajudar, mas às vezes a gente acaba piorando, né? Quando fala uma coisa dessa. Sim. Então tem toda essa dinâmica, né, de você ir tentando seguir em frente ali, mesmo com essa limitação, mesmo com essa perca, né? Outro livro interessante que esse tem em português, esse é um clássico, né, da psicanálise, chamado Perdas Necessárias. Perdas Necessárias. Esse é legal. Quem é o autor? Você lembra? É uma moça, mas ela é...
ela não é tão conhecida no mundo da psicanálise no sentido dela ser uma grande teórica. É um livro que ela reúne coisas de vários teóricos e traz. Então ela vai falar desde as nossas primeiras percas, que é sair do útero da mãe, né? A partir dali começa uma desgraça, né? Porque você já estava lá protegidinho, né? E de repente te joga pro mundo, já te dá um tapa na bunda, corta o umbigo e você tem que ficar lá naquela coisa, né? Então são várias percas que você vai ter. No final do livro ela já está falando da terceira idade, né? Que já... E você que está nos assistindo aí, se você gostou desse conteúdo que a gente trouxe para você, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e você...